Esse texto, e no momento que a gente estiver lendo esse texto, aqui foi um texto escrito, né? Foi algo que o próprio Jesus declarou isso, né? Como um ensinamento. Então, quando você estiver lendo esse texto aqui, imagine que nesse momento você seja Jesus, tá? Uma imaginação, tá bom? Não que isso é verdadeiro, é lógico. Mas olha só a forma que ele escreveu esse texto. Imagina você sendo Jesus e você falando isso para as pessoas, ou ensinando as pessoas dessa forma. Olha como diz ali, olha. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Próximo versículo. Consegue mudar aí vocês? Aí. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Próximo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Próximo versículo. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, te glorificamos por essa manhã. Que esse texto que nós lemos, Pai, que possa realmente fluir no nosso coração, que venhamos a ter entendimento, que venhamos a compreender aquilo que o Senhor quer ministrar, Senhor, nas nossas vidas nessa manhã. Deus, mais uma vez entregamos a Ti esse culto, que Seu Espírito possa, Senhor, tocar nas nossas vidas, abençoar, Senhor, cada um que veio aqui, cada um que representa a sua casa, a sua família. Deus, em nome de Jesus, alcança, Senhor, cada um, cada casa e cada família, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e falar poderosamente ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, é um texto muito conhecido, muitas pessoas já ouviram falar sobre isso, mas quando a gente começa a entender na visão, né, na perspectiva que Jesus queria ensinar ali naquela época, a gente vê que Jesus, ele se comparou, né, uma metáfora, né, esse texto aqui, né, ele se comparou ali a uma videira, mas não uma videira comum, mas uma videira real e verdadeira, uma videira que está em atividade. E ele fez essa comparação, né, e até mesmo, né, ele se revelando, né, que existe ali um segredo para nós de uma vida cristã e uma vida frutífera. Todos nós queremos, não só quando entregamos a nossa vida para Jesus, mas todos nós queremos ter uma vida muito boa, uma vida abençoada, uma vida feliz, alegre. E muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir isso ou de vivenciar tudo isso daí. E Jesus nos mostra que nós podemos sim ter uma vida frutífera em todas as áreas da nossa vida. Né? Frutífera não no sentido, se a gente for entender um pouquinho mais do lado evangelístico, né, a gente pode dizer que nesse texto aqui Jesus nos convida a frutificar, ou mesmo, né, aquilo que nós recebemos, passar também para as outras pessoas. Isso também temos que fazer, é lógico. Mas não é só isso, ele nos diz que nós mesmos teremos uma vida frutífera, uma vida diferente, uma vida que possa crescer, uma vida assim, sabe, bem viva, bem eficaz na presença do Senhor. Então é isso que ele fala. Nessa passagem, Jesus se identifica não apenas como a fonte da vida, mas também o caminho pelo qual essa vida produz um fruto abundante. Então ele se coloca ali na situação que ele é aquele que dá a vida, mas é aquele também que produz em nós o fruto, para que a gente possa multiplicar esse fruto que nós também recebemos. Então é isso que a gente vai aprender um pouquinho aqui nessa manhã, né? Como nós podemos viver de uma maneira a refletir a glória de Deus. Alguém deseja refletir a glória de Deus aí? Refletir, ser espelho do Senhor. As pessoas têm que nos enxergar, como eu já falei muitas vezes aqui, como pessoas diferentes do mundo aí fora. Então, de que forma? Refletindo algo que não é nosso, que é a glória e a presença de Deus, amém? Então a gente tem que refletir essa presença de Deus através da nossa vida. Então é isso que nós vamos aprender, como viver de uma maneira a refletir a glória de Deus através da nossa ligação com Cristo. Alguém é ligado com Cristo aí? Amém. Temos que estar ligados, né? Totalmente ligados com o Senhor, tá?
Aqui no versículo 5 que nós lemos, quando diz, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Amém? Jesus falando, né? Então, ele é a videira e nós somos os ramos. Amém? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, o que eu aprendo com esse versículo? Que a nossa união com Cristo é o que nos vai dar a vida, ou seja, a união vital com Cristo. Então, a primeira coisa que eu aprendo, que nós precisamos estar unidos com Cristo para termos vida. Amém? Para termos ali algo fluindo dentro de nós, né? E isso só vem do Senhor. Então esse versículo destaca a importância de permanecermos em Cristo a todo momento, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, não importa, irmãos. Nós temos que estar ligados totalmente no Senhor. A gente nunca pode dizer que Deus não está nos vendo, ou que Deus não está conhecendo as coisas, ou que Deus de repente me deixou de lado. Isso a gente não pode falar, porque essa não é a vontade de Deus para nós, amém? Nós sempre estaremos ligados com Ele, se nós desejarmos, é algo, né? Lógico, né? Se quisermos isso, né? Então a união com Cristo não é somente um aspecto de fé cristã, mas é a essência de uma vida na presença de Deus. Então a gente está unido com o Senhor, é algo que vai nos dar uma vida na presença dEle, né? Quando a gente estiver totalmente ligado. Se a gente cortar, de repente, né, até se a gente for ver uma árvore mesmo, né? Então, uma videira, né? Aqui está falando em videira, mas qualquer árvore, se você cortar ali, podar ela, ou tirar um pedaço dela ali, né? E um ramo, né? Um pedaço ali, jogar fora, ele separou. Então, quando há essa separação, não há mais aquele fluir, não há mais aquele alimentar. Por isso que a gente nunca pode deixar Deus de lado na nossa vida, amém? Sem Ele, os nossos esforços são infrutíferos, né? Às vezes a gente pode olhar para as pessoas aí fora, que até não tem Deus, e você fala, poxa, essa pessoa não é convertida, não é cristão, mas ela venceu na vida, ela é próspera, ela tem muito dinheiro, ela tem muito recurso. Isso de repente pode ter acontecido porque realmente a pessoa às vezes se esforçou, a pessoa buscou outros meios aí de resolver um momento, uma situação, mas na realidade isso aconteceu por esforço próprio da pessoa. E a gente sabe que quando a gente está em Cristo, está na presença de Deus, né? Além de nós nos esforçarmos, que realmente é necessário, mas nós temos o Senhor para nos ajudar e nos apoiar. Amém? Quem acredita nisso? Amém? Então, a força que nós recebemos para vencer os momentos difíceis da nossa vida é o Senhor que entrega para nós. Por quê? Porque nós estamos ligados na videira verdadeira, que é o Senhor. Temos que estar lá recebendo a todo momento, né, aquela força, recebendo algo ali para renovar a nossa energia, para renovar o nosso fôlego aí na presença de Deus. Então, por isso que é importante a gente sempre entender isso, que nós precisamos de Cristo, amém? Repete isso comigo, eu preciso de Cristo. Nós precisamos, irmãos. Então, é o que nós aprendemos. Segunda coisa aqui que aprendemos. Eu peguei um outro versículo de apoio aqui, que está em Filipenses, capítulo 1, é o versículo de número 11. Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Não sei se dá para colocar. Vamos lá. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Existe uma promessa que nós lemos aqui nesse texto, né, em João. Uma promessa que é uma promessa de frutificação, de nós frutificarmos. E esse versículo, ele complementa isso, quando ele fala, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quando a gente fala em fruto, nós lembramos de frutificação, de multiplicação, não é verdade? Quando a gente fala em frutos, você vê de repente uma árvore, e aquela árvore está gerando um fruto, você vai falar, não, é uma árvore que está viva, é uma árvore que está, gerando algo, né, Então, Jesus fez isso conosco. Mostrou isso para nós, que existe uma promessa de nós frutificarmos. A frutificação é uma promessa para aqueles que permanecem em Cristo.
Então nós daremos frutos, né? Não é algo muito bom, irmãos? Nós daremos frutos, ou seja, o fruto ele faz o quê? Ele alimenta, né, até mesmo as outras pessoas, né? O fruto ele é algo prazeroso, algo muito gostoso, e é isso que Deus faz conosco, né? Quando estamos ligados nele, nós realmente daremos esse fruto. Não é apenas uma possibilidade, mas uma certeza decorrente da vida ligada à fonte de toda justiça e bondade. Esse fruto, irmãos, ele pode se tornar algo externo quando ele se torna um testemunho. Porque o testemunho de vida de cada um de nós é um fruto. Você crê nisso, irmão? É um fruto. Aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus mudou, seja, de repente Deus te curou, Deus restaurou a sua casa, a sua família, o que seja, o que aconteceu, se torna um fruto de justiça, como nós lemos aqui, que é um testemunho. Quem está entendendo aqui, irmãos? Amém? É um testemunho. Então você vê, as pessoas elas só conseguem testemunhar algo bom de Cristo quando ela está ligada na videira verdadeira que é o Senhor. Amém? Não é verdade isso? Ela gera o quê? Um testemunho, um fruto. E isso é um fruto que permanece. Essa promessa é gloriosa para nós, amém, irmãos? Então nós temos que crer dessa forma, né? Cheios do fruto de justiça é um testemunho visível da nossa conexão com Jesus. Alguém aqui tem conexão com Jesus? Amém. Amém? E para que serve o testemunho, irmãos? Para nós sermos aplaudidos ou glorificados? Não. O testemunho ele serve para glorificar ao Senhor. Então você vê, nós dependemos dele, ele vem e nos enche ali com poder e a gente gera frutos, e quando esses frutos são gerados, eles se tornam testemunhos, e esses testemunhos voltam para glorificar ao Senhor, amém? Então existe ali um ciclo que Deus prepara nas nossas vidas, e é algo poderoso e maravilhoso, amém? E essa promessa de frutificação, ela está em todas as áreas da nossa vida, amém? Porque a vontade de Deus é que a gente venha a ser abençoado, não somente em alguma parte da nossa vida, algum momento da nossa vida, mas em toda a nossa vida, amém? Terceira coisa que eu aprendo aqui, né? Eu peguei um outro texto que está, um outro versículo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Quando a gente fala em plantação ou algo nesse nível, né, nesse sentido, eu não conheço muito dessa parte de cultivo, né, de coisas assim, mas o mínimo, né, possível, assim, o mínimo que eu conheço, eu já entendo que esse texto que nós vamos ler aqui, esse versículo em Hebreus capítulo 12, versículo 11, é realmente algo muito importante, né, até como algo aí secular, material, mas para nós também como cristão. Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz lá, olha, nenhuma disciplina parece motivo de alegria, no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Existe algo que acontece, né, na videira ou numa árvore, né, que se chama poda. Fala assim comigo, poda. Para que existe a poda, né? Ninguém gosta da poda, né? Ninguém gosta de repente de olhar aquela palavra que diz disciplina, né? Disciplina, né, pode se entender como uma correção de algo que foi feito ali, uma bronca, né? De repente, né, um não, né? É tão interessante que às vezes a gente conhece, né, a pessoa de verdade quando a gente fala um não para essa pessoa. Pode perceber, porque quando a gente fala em sim em tudo, concorda com tudo legal, mas quando você fala um não, é que verdadeiramente você vai conhecer como é aquela pessoa, porque ela vai ser contrariada naquilo que ela tem como propósito, um objetivo de vida. E a disciplina é justamente o não. Ninguém gosta de ser podado, né? Ninguém gosta de ser cortado, ninguém gosta de tirar de repente um pedacinho, né? Ninguém gosta disso, porque a poda ou a disciplina é como se fosse uma dificuldade, né? Algo que foi apresentado para nós.
Então, a poda aqui mencionada, né, por Jesus como essencial, né, para o quê? Uma maior frutificação. Por que a árvore é podada? Para que ela frutifique melhor, não é? Para que ela cresça de uma forma mais estruturada, melhor. Então é da mesma forma. Muitas vezes Deus até permite, irmãos, que a gente venha a ser podado em algumas áreas da nossa vida, em alguns comportamentos que nós temos, em alguns pensamentos ou atitudes que a gente acaba tendo. Deus muitas vezes permite isso, mas não para perda, irmãos. Não para a gente sofrer. De imediato, como diz aqui, olha, ela é recebida com motivo de tristeza. Muitas vezes a poda acontece isso, né? A disciplina ali, ou você falar um não, muitas vezes é recebido com um momento de tristeza. Mas, diz ali, olha, mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz. Quer dizer, mais tarde, quando a gente começar a enxergar que vai haver uma frutificação, aquilo vai gerar um testemunho que vai trazer paz no nosso coração. Amém? Você está entendendo aqui, não? Então, por isso que é importante essa poda, né? Esse corte. Muitas vezes a gente ouviu não, né? E isso é importante na nossa vida. Esses momentos, embora difíceis, são muitas vezes projetados por Deus para nos moldar, nos alinhar, nos limpar, nos preparar até para frutificar ainda mais. Amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Assim como a poda é essencial para a videira, né, naturalmente, né, essa disciplina espiritual, né, esses cortes, essas, né, mudança de rota, né, alguns dizem, né, como fala o GPS, né, está mudando a rota, né, muitas vezes é necessário, né, para que a gente possa crescer ainda mais na presença de Deus. Amém? Então isso também é importante. Por isso a gente pode se sentir triste de repente por um momento que a gente é podado ali, mas a gente tem que acreditar que haverá uma frutificação ainda melhor, amém? Algo ainda maior. Para concluirmos, né? Permanecer em Cristo é o segredo para ter uma vida frutífera em todas as áreas da nossa vida, amém? Então nunca desista do Senhor. A promessa de Jesus ela é muito clara, né? Ao permanecermos nele, não apenas sobreviveremos, né? Mas verdadeiramente prosperaremos, produzindo fruto abundante e sempre para a glória de Deus. Amém? Né? Então os nossos testemunhos sempre será para glorificar ao Senhor, né? Que possamos então buscar essa união, né, vital, né, com o Senhor, né? Reconhecendo que fora dele nada nós podemos fazer. Amém? Sem o Senhor nós somos nada. Nós dependemos dele e vamos depender dele até a eternidade. A gente vai depender dele. Amém? Glória a Deus. Se coloquem de pé nesse momento.